Na semana em que o Supremo Tribunal Federal julga diversas ações que tentam tornar inconstitucional as leis que proíbem o uso do amianto em diversos estados brasileiros, o SINAIT entrevista a auditora fiscal do trabalho, Fernanda Gianazzi. Fernanda é referência mundial na luta pelo banimento do amianto nos ambientes de trabalho. Ela também é fundadora da ABREA, Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto. O mineral causa câncer e doenças respiratórias nos trabalhadores. Fernanda, seja bem-vinda. Como surgiu a ABREA? A ABREA surge em 1995, após uma ação que nós desenvolvemos em Osasco, quando a fábrica da Eternit, a maior planta industrial que houve em toda a América Latina, foi demolida. Nessa demolição, nós fomos acionados pelos sindicatos de Osasco e fizemos um embargo, da obra, porque ela estava totalmente irregular. Por conta dessa ação do embargo e a grande repercussão que houve, eu comecei a ser procurada por ex-empregados que me conheciam da época que eu fiscalizava a empresa ainda em funcionamento. A partir desse momento, nós encaminhamos esses ex-empregados para exames médicos na Fundacentro e, no primeiro grupo de 10 empregados, 9 deles, na verdade, estavam com problemas de saúde. Então, com essa situação que ali já se demonstrava, eu comecei a convocar ex-empregados, um trazia o outro, o amigo que trabalhou na fábrica, parentes, enfim, e nós começamos então a fazer reuniões. Eu estava naquele momento lotada na antiga subdelegacia do trabalho de Osasco e esse trabalho, com a reunião desses ex-empregados, nós chegamos a um número enorme que já não cabia mais dentro das instalações da antiga subdelegacia e foi tão necessário criar uma entidade que representasse esses ex-empregados e vítimas do amianto perante a esfera pública, perante o judiciário, enfim, a todos os órgãos para que eles pudessem obter a tão esperada justiça social. Quais as ações que a ABREA desenvolve atualmente? Eu acho que uma das ações mais, para nós, emblemáticas e recente, eu fiz uma denúncia alguns anos atrás, enquanto estava na inspeção do trabalho, que a Eternit, ela celebrava acordos extrajudiciais para que os doentes não chegassem à justiça, não reivindicassem os seus direitos à justiça. Esses acordos eram de valores ridículos, pífios, 5, 10, 15 mil reais. E isso não gerava informação nem para a Previdência Social, porque não faziam a CAT, porque diziam que o trabalhador já estava desligado, já que as doenças do amianto levam 30, 40, 50 anos para se manifestar após a primeira exposição, e não gerava informação ao SINAM, que é a estatística de agravos notificáveis do Ministério da Saúde. Essa denúncia gerou um processo referente a essa informação e gerou também a ação civil pública, que depois foi movida pelo Ministério Público do Trabalho junto com a ABREA, que esses processos estão correndo juntos. O que aconteceu? A Eternit foi condenada, foi multada em R$1.600.000 e nós fomos chamados agora como ABREA para que nós decidíssemos, que nós indicássemos a destinação desse recurso. E nós o fizemos ao INCOR, ao Instituto do Coração da Universidade de São Paulo. Por quê? Porque é o centro hospitalar de referência que atende as vítimas do amianto, principalmente os casos mais graves, porque é alta complexidade. E esse recurso já foi depositado e já está, então, organizado um ambulatório específico para as vítimas do amianto de Osasco, mas não somente Osasco, mas principalmente Osasco, onde serão atendidos os trabalhadores nesse ambulatório indicados pela Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto. Isso nos dá a esperança de que o controle social, que essas associações de vítimas, elas têm um papel muito relevante e que nós, auditores fiscais, devemos considerar o papel que essas associações estão tendo, e apoiá-las sempre. E atualmente, onde é que estão essas vítimas? Quem são esses trabalhadores? Inicialmente, como eu disse, o trabalho em 95, com a fundação da associação, ela vai fazer 22 anos agora,
era Osasco, ex-empregados da Eternit de Osasco e também de uma outra empresa de autopeças em São Paulo, da qual eu também fiscalizei, que acompanhei até o seu fechamento e a transferência para uma outra cidade, a Termoide. A partir desse trabalho, nós começamos a fazer busca ativa no estado de São Paulo de outras fábricas que nós já tínhamos fiscalizado ou que teríamos de fiscalizar e convocando os empregados e ex-empregados para os exames médicos. E com isso se constituiu um grupo em São Caetano do Sul, outro em Itapira, enfim. E isso vai crescendo até que outros estados também começam a ter os mesmos problemas e nós ajudamos a organizar as associações que já existem nos vários estados, a saber, nós já temos Minas Gerais, Paraná, 2 associações, Bahia, 2 associações, Rio de Janeiro e Pernambuco. A indústria brasileira ela continua usando o amianto para fabricar caixas d'água, telhas, está mais em que hoje? Na verdade, o amianto hoje é basicamente usado para a produção de cobertura, são as telhas. Por quê? Caixas d'água já não se produzem mais, tubulações, alguns painéis lisos para divisórias, forros e pisos, mas basicamente é a cobertura, é esse negócio rentável ainda, né? Embora de 9 grupos empresariais, 7 já anunciaram a desistência da utilização do amianto. Resistem ainda o grupo líder do mercado, no caso a Eternit, que é dono da mineração, né? E uma empresa de Minas Gerais, na região da Grande Belo Horizonte, onde há muitos problemas de saúde. No geral, então, nós já tivemos grandes avanços, porque o amianto está praticamente banido do mercado brasileiro. Mas no Brasil, de onde é que vem esse mineral? Qual é o local que alimenta esse mercado no Brasil? O Brasil, né, tem muitas jazidas do mineral, né, inclusive de anfibólio. Só que já está proibido desde 91 pela norma regulamentadora 15, né, no anexo 12, da qual, inclusive, nós fomos os responsáveis pela normatização, né, e aqui no Brasil, porque ela tinha sido ratificada a Convenção 62 da OIT, precisava ser regulamentada pelo Ministério do Trabalho, que foi em 91 que proibiu essa família de amianto chamado anfibólios. Então, o tal amianto branco, que é regulado por uma lei federal, ele é produzido hoje somente no estado de Goiás, na mina de Canabrava. As outras minerações, no caso Itapira, nós interditamos a atividade lá, e outras que foram fechadas, como em Alagoas, Minas Gerais. Então, o Brasil é muito rico nesse minério. Inclusive, nós temos amianto também em outros minerais, como a vermiculita, como o talco. Então, assim, o banimento do amianto não acaba o problema da exposição, e é bom que a gente diga isso. Nós vamos ter ainda muitos problemas pela frente, mas pelo menos a industrialização e a mineração cessa. E com isso vamos administrar aí para o futuro, por muitos anos ainda, os doentes. E por que isso ainda não foi feito? Os interesses econômicos têm sido, sobrepujaram todo esse debate até o momento. Porque o estado de Goiás, que é o maior produtor atual do amianto, é a 3ª maior produção mundial, é o 3º maior exportador do mundo e o Brasil o 4º maior utilizador. Então, os interesses econômicos têm prevalecido nesse debate e nós que temos acompanhado desde a primeira iniciativa de banimento a nível federal, que foi em 1993, com um projeto de lei aqui na Câmara Federal, e que de lá para cá, essas iniciativas foram todas obstaculizadas por uma chamada bancada da crisotila no Congresso Nacional, que é encabeçada principalmente pelos parlamentares de Goiás. Então, eu insisto a dizer, os interesses econômicos prevaleceram até agora, porque ainda no Brasil custa muito pouco matar trabalhador. E como a fiscalização do trabalho pode contribuir para combater esse uso do amianto? As normas regulamentadoras hoje existentes, elas são suficientes? Nós temos no anexo 12 da NR15, eu digo isso, nós estamos com ela aí há 26 anos, mereceria até uma revisão, principalmente para as atividades que vão remanescer após o banimento. Porque o banimento é certo. Então, o que nós teremos? Manutenção das instalações,
né, mecânicas, né, que foram utilizadas muito para isolamento térmico, para vedação. Então, esse material ainda está presente nas empresas e vai precisar, sim, fazer uma fiscalização para que se verifique em que condições os mecânicos de manutenção estão protegidos ou não. Então, assim, a norma regulamentadora, enquanto houver a produção, ela é muito boa. É a única legislação que nós temos que exige lavagem de uniforme dos trabalhadores, vestiário duplo, exames médicos até 30 anos após fim do contrato de trabalho. Então, a única questão que eu acho que ela está defasada é porque o limite de tolerância de 2 fibras por centímetro cúbico que existe nessa legislação e que atrapalha os trabalhadores no ato da sua aposentadoria especial, esse é um problema. Nós já temos há muito tempo, né, defendido junto à nossa Secretaria da Inspeção do Trabalho e também a Comissão Tripartite que esse limite seja reduzido, mesmo que se aprove o banimento. Por quê? Porque nós teremos ainda atividades remanescentes, principalmente na manutenção e na desamiantização, que já está ocorrendo no país. Não existe norma nenhuma que determine quais são as condições, né, mais detalhadas. Existe um básico no anexo 12, mas que dê aos trabalhadores de manutenção e de remoção do amianto e destinação final a devida proteção. Pelo que a gente percebe, não só os empresários defendem. A Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, CNTI, ela é contra o banimento do amianto. Por quê? Infelizmente, essa confederação, né, que se diz representante dos trabalhadores, tem sido uma defensora ferrenha da utilização do amianto, que é inexplicável. Até porque nas empresas onde houve a substituição do amianto, né, o desemprego não aconteceu pela substituição. Aconteceu por outras razões, reestruturação produtiva, crise que nós estamos vivendo, mas a CNTI se colocou sempre na defesa do interesse empresarial. Então, a mim fica muito patente até que há interesses, inclusive, econômicos envolvidos. Por quê? A CNTI ela abriga uma chamada Comissão Nacional dos Trabalhadores do Amianto, que firmou um acordo onde há uma cláusula em que o Instituto Brasileiro do Crisotila, que é o Instituto Propagandista da Fibra Cancerígena, ele vai financiar as ações dessa comissão. Então, vejam, inclusive há um problema aqui da interferência empresarial na organização dos trabalhadores, o que é um crime e que já foi denunciado até a OIT. Tanto é que o Ministério Público do Trabalho fez uma denúncia, e este é um processo em que a associação também participa como amicus curiae, onde esse acordo foi considerado irregular, ilegal e ele está suspenso. Quais os estados brasileiros que já baniram o amianto e quais os países também que já baniram o mineral? Bom, o banimento do amianto no Brasil, nós temos em 10 estados, começando por São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Pernambuco, Amazonas, Pará e Maranhão. São 10 estados. E nós temos 75 países que anunciaram o banimento. O último foi o Canadá, que foi o maior incentivador da divisão internacional do risco. O Canadá, embora nunca tivesse utilizado o amianto, em seu país, alegando que era uma matéria-prima que não se adequava àquelas condições, mas ele exportava quase que 99% da sua produção e propagandeava o uso seguro. O Canadá, sob pressão popular das vítimas, ativistas, epidemiologistas, enfim, da academia, ele anunciou que a 1º de janeiro de 2018 também baniu o amianto. E eu espero que o Brasil seja o próximo. A gente percebe que o problema não é só no Brasil. Vários países têm o mesmo problema. O mais grave que a gente conhece é a situação da Itália. Como está a situação da Itália? Evoluiu? As leis evoluíram lá? Bom, a Itália tem uma lei de proibição de 1992. A Itália, do ponto de vista sanitário, de acompanhamento das vítimas, de diagnóstico, de tratamento e de desamiantização, ela está muito mais avançada do que muitos países como o Japão, Estados Unidos,
O único problema na Itália que nós vemos foi um processo criminal, porque como há uma tradição da Procuradoria da República Italiana de criminalização dos responsáveis, eles apostaram muito em que o dono da empresa Eternit, que também foi aqui no Brasil, o nosso, vamos dizer, o empresário que comandou os negócios no Brasil, que ele fosse punido. Tanto que houve sentença de primeira e segunda instância que o condenou a 18 anos de prisão e a uma multa de 100 milhões de euros. O problema é que, quando houve, então, o recurso, a defesa da empresa, que recorreu à Suprema Corte, ou à Corte de Cassação, foi dito que o crime estava prescrito. Então, esse foi um problema que jogou-se muito peso numa ação penal que acabou frustrando as vítimas, os familiares e, enfim, a opinião pública em geral. Mas, nos outros aspectos, a Itália está anos-luz à nossa frente. É possível fazer um trabalho seguro com o amianto? A tese do uso controlado do amianto, do uso seguro do amianto, é uma falácia. Por quê? Não existe isso. Não é possível manter esse controle de uma fibra que não há nenhum limite estabelecido abaixo do qual não haja risco à saúde. A própria Organização Mundial da Saúde diz que não há esse limite. A OIT recomenda a sua substituição, mesmo lá no texto da Convenção 62 da OIT de 1986. Então, a Organização Mundial do Comércio, numa disputa que houve, onde até o Brasil se colocou contra a decisão francesa de banimento, disse que não é factível nos países desenvolvidos, muito menos naqueles em desenvolvimento, no qual o Brasil se enquadra. Na minha experiência, dos 30 anos de fiscalização no Ministério do Trabalho, eu posso dizer que encontrei situações extremamente precárias. Nós fizemos várias interdições de empresas, obras foram embargadas, multas foram aplicadas, buscamos a negociação com as empresas para que elas avançassem o máximo possível, só que existe um limite. O amianto é reconhecidamente cancerígeno para humanos, inclusive faz parte da nossa lista nacional de cancerígenos carcinogênicos para humanos, como grupo 1. Então, a melhor forma de prevenir as doenças relacionadas ao amianto é a sua proibição, é o seu banimento. Por isso que nós abraçamos essa causa, desde há 22 anos, junto com a Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto, e dizemos, basta de vítimas, basta amianto. E esperamos que o Supremo Tribunal Federal realmente dê voz a essas vítimas, que realmente reconheça que não há forma de se trabalhar, de se conviver com uma fibra que já foi conhecida, um mineral, que é fibroso, que já foi conhecido como mineral mágico e que hoje é chamado a fibra assassina, o mineral assassino. Mais uma vez, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço essa oportunidade e fica aqui um apelo aos colegas da fiscalização, que continuem esse trabalho que nós iniciamos aí, 3 décadas e meia atrás, e que é um trabalho que é necessário e que a sociedade espera isso da nossa categoria.